peço para os irmãos abrirem sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30. O ano do crescimento e provisão, baseado em Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32. Livro do apóstolo Marcos. E está escrito assim na minha versão, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30. Jesus continuou, ou Jesus disse: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Amém? Essa é a palavra profética. Essa é a palavra que vai dirigir o nosso ministério durante todo o ano de 2016. Nesse primeiro trimestre aqui ainda haverá uma campanha, como o pastor disse, sobre uma campanha de oração, sobre o desenvolvimento dessa palavra, crescimento e provisão. 11 anos de graça plena. Alguns começaram desde o começo, eu cheguei, já tinha 5 anos, mas em todos esses anos nós temos visto, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, nós temos visto nosso ministério crescer. Nós temos visto nosso ministério caminhar. E hoje, 11 anos, após tantas dificuldades em que nós passamos para pagar aquela propriedade na sede, que é uma fortuna, ainda não está paga, mas em nome do Senhor Jesus, esse ano estará paga a propriedade. E foi nos apresentado também, no dia 31, o culto da virada, a maquete do novo templo da sede. Irmãos, vai ser uma coisa de louco, viu? Vai ser lindo, 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 lindo. E a palavra para esse ano é exatamente essa: crescimento, provisão. O que é crescimento? É a igreja progredir, é a igreja caminhar, é a igreja ser ampliada, mas não de qualquer jeito, debaixo da provisão de Deus. Porque a igreja só consegue avançar se ela permanecer debaixo da provisão de Deus. Se ela quiser avançar para outros meios, talvez até avance, mas com certeza, irmãos, deixará de ser a igreja do Senhor. Será outras coisas. Em Eclesiastes 3.1 diz a palavra: todas as coisas têm o seu tempo debaixo da terra. O nosso ministério já teve muito tempo. Teve tempo de plantar, teve tempo de colher, teve tempo de chorar. Nós choramos muito por esse ministério. Nós vimos a dificuldade dos pastores, da nossa direção, para manter em dia essa prestação, que é altíssima. Hoje faltam em torno de 6 prestações, de torno de 60 mil reais. 50? 5 prestações, em torno de 60 mil reais para liquidar. Talvez os irmãos digam assim: nossa, mas é muita coisa. E é realmente muita coisa. Mas se 11 anos atrás um homem não tivesse a visão, se 11 anos atrás um homem não fosse cheio do Espírito Santo, se 11 anos atrás um homem não confiasse na provisão de Deus, com certeza nós estaríamos numa igreja pequena, lá na Vila Palmeira, em algum cantinho alugado. Crescimento, provisão,
Nós temos que acreditar nisto. O nosso ministério acredita nisso. O nosso ministério vive isso. A crença que o Senhor proverá tudo que nós precisamos para crescer. Por que o ano de crescimento e de provisão? Nós estamos vivendo o contexto dessa palavra. Nós estamos vivendo essa palavra, não apenas aqui na sede, com o pagamento, finalizando o pagamento, mas com as filiais que estão aumentando, com as filiais que estão crescendo. Talvez os irmãos não conheçam, mas existe uma grande obra da Graça Plena no Nordeste brasileiro. Em Maceió, em Alagoas, a sede da filial de Alagoas, talvez seja maior do que a nossa sede ali, a nave da igreja. Todinha com ar-condicionado, numa das ruas principais de Maceió. A obra está crescendo, porque lá também, um homem chegou lá sem nada, mas confiando que Deus era grande para entrar com a provisão e a obra crescer. E a obra está crescendo lá também. Nós temos templos novos, na Casa Verde, em Mongaguá, a nova sede em Maceió, com ar-condicionado e tudo mais. Uma igreja nova que está para ser inaugurada no bairro de Santo Antônio. A nova igreja no Ceará, um novo templo, na rua principal do bairro. Caruaru, agora vai abrir uma nova igreja em Rio Grande do Norte. O nosso ministério vem vivendo isso, esse crescimento. O nosso ministério vem vivendo isso. Veja bem, veja nós. Estávamos ali no Maristela, numa portinha, numa garagem. Nem banheiro tinha direito. 5 cadeiras, tudo apertado. Mas olha, homens confiaram na provisão de Deus. E olha onde que nós estamos aqui. Nós crescemos, nós melhoramos, nós progredimos. Porque nós ousamos confiar, caminhar, confiando na provisão de Deus. Os trabalhos seguem. Os trabalhos continuam. E a direção do nosso ministério, dirigida pelo Espírito Santo, acredita que 2016 vai ser um ano diferencial, um ano diferente, aonde a obra de Deus vai se expandir de uma maneira toda especial, onde aqueles sonhos do nosso pastor presidente, e ele tem muitos sonhos, irmão. Eu chego até a pensar que aquele homem não bate muito bem na cabeça, não. Tem algum problema. Quando eu vi a marquesa da sede, eu falei, não, isso aqui vai levar 200 anos para construir isso aqui. Mas o homem crê que Deus é poderoso para prover, irmãos. E isso motiva ele crescer, motiva ele caminhar. E nós cremos que esse ano não será apenas o crescimento do nosso ministério. Como nós estamos caminhando junto com esse ministério, esse crescimento vai refletir também na vida pessoal dos nossos membros, dessa grande família. Eu creio que também haverá provisão de Deus de uma maneira individualizada dentro dos irmãos na igreja. Mas nós temos que crer que Deus é poderoso para entrar com a provisão. Talvez nós estejamos doentes, ou estejamos desempregados, ou estejamos numa situação difícil, mas nós temos que crer que Deus é poderoso para prover as nossas necessidades. Nós temos que crer que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. A sua palavra diz, muito claro, que nós devemos buscar primeiro as coisas dos céus, e que outras coisas serão acrescentadas, porque o Pai sabe das nossas necessidades. Então nós temos que caminhar, temos que seguir, porque a ordem é crescer. A palavra do nosso ministério para esse ano é crescer. O Senhor Jesus, como ótimo contador de história que ele usou essa parábola da semente de mostarda. Uma vez eu fui lá no Museu da Bíblia, lá em Alphaville, e eu pude conhecer, lá tem, o que é uma semente de mostarda negra. Irmãos, é uma coisa
Olha, se você não dá nem para pegar, é menor do que uma cabeça de um alfinete. Aos olhos dos homens, é algo insignificante. Aos olhos dos homens, é algo desprezível. Mas foi isso que Jesus usou para mostrar que a obra de Deus é um agir sobrenatural de Deus. Que aos olhos dos homens, a obra de Deus é insignificante. Mas Deus é poderoso para fazer crescer. Deus é poderoso para honrar os primeiros pequenos começos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que o homem possa imaginar ou possa sonhar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, lá no século I, nós olhamos e vemos 120 homens que foram cheios do Espírito Santo. 120 homens. De um lado, havia a cultura grega, que não deixava escapar nada. Do outro lado, o grande poder militar de Roma. E esmagando esses 120 homens, a religiosidade judaica pressionando. Mas esses 120 homens ousaram crer. E esses 120 homens mudaram o mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo, transformaram o mundo, saíram de Jerusalém, caminharam pelo mundo afora, foram queimados, foram mortos, foram comidos pelos animais, foram crucificados, mas ele crê na provisão de Deus, e o reino de Deus prosperou contra toda a realidade do olhar humano. Gente, um templo daquele tamanho que o pastor quer montar, talvez custe 200 ou 250 milhões de reais. Algo inconcebível para uma igreja na periferia igual nós. Mas nós temos que acreditar que Deus é poderoso para prover aquilo que nós temos crido no crescimento desta obra. Nesse crescimento. Mais do que crescimento, nós temos que crer que Deus é poderoso para prover, para fazer crescer aonde o homem não vê nada. Quando nós vemos essa parábola de Jesus sobre o grão de mostarda, a semente de mostarda, nós olhamos e vemos e procuramos entender qual que é o segredo desse crescimento. Como é que pode uma semente tão desprezível se tornar uma hortaliça de mais de 4 metros? E qual é o segredo disso? O segredo disso não é o solo. O segredo desse crescimento não é a irrigação. O segredo desse crescimento não é a adubação. O segredo desse crescimento não é sol, nem é chuva no tempo certo. Não é o semeador que semeou no lugar certo, na hora certa. O grande segredo desse crescimento está ali, no próprio DNA da semente, na própria essência da semente. Ela foi feita para crescer, ela foi feita para ficar grande, independente do tamanho da sua semente. Ela foi feita por Deus para crescer, e assim é a obra de Deus. Quando Deus idealizou a sua obra, já idealizou ela grande, já idealizou ela enorme. Tanto que a ordem do Senhor Jesus é: vá e pregue o Evangelho. Vá para até onde? Vá até os confins da terra. Cresça, pregue. Vá até onde o homem nunca foi. Vá até onde o homem não pode nem imaginar, mas vá e prega o Evangelho. A palavra, o ministério do Senhor Jesus tem que alcançar toda a terra. E para isso ela precisa crescer. Então o crescimento da obra de Deus faz parte da essência da igreja. A igreja tem que crer nisso. A igreja tem que crer que ela foi feita para crescer. Nós temos que crer também na provisão de Deus. Muitas vezes nós queremos crescer confiando apenas
no nosso poder financeiro. Nós olhamos para essa grande obra que o Senhor, que nosso pastor quer montar, e vemos só o lado financeiro. Meu Deus, aonde nós arrumaremos tanto dinheiro? Meu Deus, da onde virá tanto dinheiro para uma obra tão faraônica, grandiosa como esta? Mas nós temos que crer que nosso Deus é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Nós temos que crer que nosso Deus é poderoso, irmãos, para fazer o que nossos olhos nem imaginam, que nossa mente nem imagina. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é um Deus de provisão. Certa vez, Eliseu estava cercado, ele e o seu Geazi, seu auxiliar, e o auxiliar de Eliseu estava desesperado lá em Samaria, porque a cidade estava toda cercada. E Eliseu orou para ele, a Deus, e Deus abriu os olhos desse jovem, e ele viu todos os cavalos de fogo, todos os homens de Deus, muito maior quantidade do que aqueles que estavam cercando Samaria. O que quer dizer isso? Deus já havia providenciado socorro para o seu servo. Deus já havia providenciado um escape para os seus servos. Apenas o jovem não podia ver isso. Mas glória a Deus, que o Senhor abra nossos olhos, que nós possamos ver, nós possamos crer que o Senhor é poderoso para entrar com essa provisão em nossas vidas. Não apenas na vida ministerial, não apenas no nosso ministério, mas também nas nossas vidas pessoais. Que o Senhor possa entrar com provisão em nossas vidas, porque nós também queremos crescer. Nós gostamos de crescer. De uma casa melhor, um carro melhor, uma casa boa. Que o Senhor venha nos abençoar. Que Deus prepare a provisão para o crescimento. Aí, irmãos, eu estava meditando nessa palavra, meditando, e fui lá no começo do Evangelho de Marcos, onde o Senhor também já fala da semente, do semeador que saiu a semear. Depois, um pouco para frente, ele fala outra vez também da semente. O cara semeou e nem sabe como a obra cresceu. Nem entendeu como a semente germinou, como ela cresceu. Quando ele menos viu, estava lá os espigas. A obra cresce sozinha. E também o Senhor Jesus mostrou esse lado para nós também. Que a semente é pequenininha, foi semeada e virou um grande arbusto. Mas aí eu estava pensando, em todos esses casos, por exemplo, nesse último caso aqui, o crescimento se dá por obra sobrenatural de Deus. No outro caso, quem semeou nem sabe como cresceu a semente, mas a semente foi crescendo. E no primeiro caso, que é o semeador que saiu a semear, ele saiu lançando, semeando. Ele não viu aonde a semente caía, se era terreno bom, se era terreno pedregoso, se era terreno cheio de espinhos, se era no caminho. Ele foi semeando. E o Senhor falou no meu coração hoje, quando eu estava meditando essa palavra, nós temos que crer na provisão de Deus. A igreja tem que crescer. Mas crescer o quê? Tem que crescer o que foi semeado. E esta vem a grande questão, a grande pergunta. Nós temos semeado? Nós temos sido aquele semeador que vai lançando a semente no caminho? Nós temos sido aquele homem que lançou a semente e ela cresceu e ele nem percebeu? Nós temos sido o semeador que lançamos aquela semente desprezível aos olhos dos homens e ela cresceu porque Deus deu provisão? Se nós queremos ter um crescimento, se nós queremos que o Senhor entre com provisão, o Senhor requer algo de nós também. O Senhor requer que nós sejamos semeadores do reino de Deus. Que nós sejamos semeadores da palavra de Deus. Daí nós olhamos
para trás, nesse ano que se passou, será que nós temos sido semeadores da palavra de Deus? Será que o Senhor, quando olha para nós, Ele vê semeadores da sua palavra? Vê operários do seu reino? E eu estava pensando diretamente sobre isso. Falei, Senhor, quando o Senhor olha para nós que eu digo, para a igreja do Jardim Guarani, o Senhor tem visto semeadores aqui? O Senhor tem visto homens e mulheres que têm semeado com coração, com vontade, a tua palavra durante a caminhada? Nesse mês de dezembro, através de uma série de ministrações, nós temos sido exortados pelo Senhor para voltarmos ao primeiro amor, para fazermos algo diferente para Deus. O irmão Joe, que esteve aqui, e ele falou algo muito forte sobre o amor. Será que nós temos amado realmente ser semeadores da palavra de Deus? Será que nós temos realmente amado fazer a obra de Deus? Porque ele, como a palavra de Joe, quando nós amamos fazer a obra de Deus, nada mais nos importa. Nada mais nos resta. Nada mais nos interessa a não ser fazer a obra de Deus. Será que nós temos amado realmente fazer essa obra? Pior ainda, irmãos, será que realmente nós temos feito a obra de Deus? Será que Deus pode olhar para nós e falar, eis meu filho, um semeador? Daí eu perguntei para o Senhor, Senhor, nós temos feito a sua obra como o Senhor deseja? Ou muitas vezes nós temos nos acomodado, muitas vezes nós temos nos esfriado, muitas vezes nós estamos tão confortáveis aqui na igreja, que nem olhamos para o irmão, para a irmã, não temos semeado, não temos lançado a semente. Daí o Senhor me levou até uma passagem na Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 15. Ô Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Pai, desperta em nós o fervor espiritual. Desperta-nos, Senhor, para a tua obra, Senhor. Senhor, arranca de nós toda a dureza, todo o comodismo, Senhor. Senhor, arranca de nós, Senhor, desse lugar confortável que nós estamos, se preciso for, Senhor. E leva-nos, Senhor, para o centro da tua vontade, Senhor. E o Senhor respondeu para mim. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, nós temos feito a tua obra, nós temos sido semeadores da tua palavra. E o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor respondeu para mim, eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-lo da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que compre de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E compre roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os seus olhos, a fim que possam ver. Eu corrijo e castigo todos que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa e nós cearemos. Esta somos nós. E isso somos nós, irmãos. Quando o Senhor Jesus disse que nós não somos nem quentes e nem frios, o Senhor Jesus fala da falta de fervor espiritual da igreja. E não pense vocês que é só nós, não. É da igreja em geral. Nós somos apenas uma parte do corpo. Ele fala da falta de fervor. O que é fervor? Aquele negócio, aquele amor a Deus que nos impulsiona aí ao encontro do caído. Aquele amor genuíno, aquele fogo que esquenta nosso coração, que nos impulsiona aí ao encontro do perdido. Nossa igreja hoje em dia não sofre nenhuma tentação, nenhuma perseguição, nenhum abalo. O nosso problema não é teológico. Graças a Deus, homens e mulheres têm subido nesse lugar aqui e têm pregado a palavra com verdade. Nosso problema não é moral. Não há pecado de imoralidade ou engano no nosso meio. O que falta a nós é fervor espiritual. É sentir o calor, o coração aquecendo. É dobrar os joelhos e chorar pelo esse bairro inteiro, pela essa rua inteira. É aquela vontade de falar, Senhor, como é que pode, Senhor? Nós estamos um ano lá, um lugar que o Senhor preparou para nós, que o Senhor abençoou para nós, um ano, e não levamos uma alma para batizar. Por que isso? Porque nós não temos semeado, ou temos semeado, mas não temos buscado a provisão de Deus. A palavra é muito clara. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Falta de fervor espiritual para buscar esse crescimento em Deus, para buscar em Deus essa direção. A indiferença espiritual, nós estamos aqui, estamos confortáveis, nós estamos aqui sentados, bonitos, cheirosos, mas há um mundo lá fora que está perecendo, há um mundo lá fora que está caindo, está desabando, há jovens perdidos nas drogas, há jovens perdidos na prostituição, há famílias desmoronadas, e nós aqui, sentados em berço esplêndido, eu vou para a igreja glorificar a Deus. E cadê a semeadura? Cadê o fervor espiritual? Cadê o primeiro amor que nos impulsiona a buscar, ao encontro desse homem, dessa mulher? Na verdade, muitas vezes, nós estamos até auto-enganados a respeito do que é fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós pensamos que estarmos aqui, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, isso basta, isso é tudo que o Senhor espera de nós. Não. Fazer a obra de Deus é encontro ao perdido. Fazer a obra de Deus é chorar pelo perdido, é chorar por aquele jovem que você vê caído na rua. Fazer a obra de Deus é quando você dobrar o joelho e falar, Senhor, olhe para aquela Cracolândia, Senhor. Olha os teus filhos e filhas. Olha o que Satanás tem feito naquele lugar, Senhor. Fazer a obra de Deus é como disse o hino. Senhor, eis-me aqui, começa em mim a tua obra. Me quebra, me refaça, me leve para o vale. Me leva para a casa do oleiro, se preciso for, Senhor. Mas me faça de novo, Senhor. Me faça com o coração ardente. Me faça com o coração em Ti, Senhor. O que falta na nossa igreja, na igreja em geral, é fervor espiritual. É por isso que Jesus disse, compre de mim esse ouro, compre de mim o que realmente importa. O que importa não são templos bonitos, o que importa não são templos grandes. Compre de mim ouro puro, compre de mim amor, compre de mim direção, compre de mim graça.
Uma igreja fria, irmãos, é como aqueles hipócritas, como aqueles fariseus que combatiam Jesus. Na verdade, Jesus tinha mais esperança nos pecadores, nos publicanos, do que nos fariseus. Aquele fariseu que bate no peito: Senhor, te dou graças porque não sou igual a esses homens. Muitas vezes nós estamos fazendo igualzinho, batendo no peito: Senhor, muito obrigado porque eu estou limpo, muito obrigado porque eu não fico nos botecos, muito obrigado, Senhor, porque eu não fico jogando, muito obrigado, Senhor, porque eu não fico me prostituindo, muito obrigado, Senhor, porque eu não fico fazendo isso, não fico usando drogas. Quando nós deveríamos ir ao encontro dessas pessoas, semear a palavra de Deus. Deus promete que vai dar o crescimento. Deus promete que vai dar provisão para a nossa palavra cair e prosperar. Mas nós não temos semeado. Ou será que temos? Glória a Deus que nosso Deus é bom, irmãos. Glória a Deus que nosso Jesus, mesmo sendo Deus, Ele é tão amoroso conosco que Ele nos aconselha. Ele nos dá conselho. Durante esse mês de dezembro, novembro, eu tenho ouvido homens de Deus subir nesse púlpito e exortando a igreja. O Murilo, na última vez que esteve aqui, o Joe, o Murilo na penúltima vez, o outro irmão que esteve aqui, o último, o Marçal, né? Homens cheios do Espírito de Deus, exortando a igreja. Mas exortando a igreja para quê? Volte para o primeiro amor. Volte para as coisas de Deus. Olhe para o alto, olhe para a cruz. Eu sei que vocês têm um monte de problemas, eu também tenho. Mas olhe para a cruz. Porque no final todos os problemas ficaram para trás. O que importa é a cruz. Volte para o primeiro amor. Volte nosso coração para Cristo. Volte nosso coração para aquilo que Deus pediu para nós. Só pediu para isso, para nós semearmos. Mas nós só podemos semear quando nós estivermos com o coração cheios de amor pelo próximo, pelo caído. O Senhor Jesus diz: estou à porta e bato. O Senhor Jesus ainda não nos abandonou. O Senhor Jesus ainda não pôs o seu julgamento sobre mim, sobre nós. Ele está na porta dos nossos corações, nos chamando, nos exortando, nos aconselhando, nos avisando. Muda a igreja. Muda a igreja. Abandona essa mornidão. Abandona essa frieza. Você não consegue abandonar? Clama a mim. Eu retiro de vós esse coração duro, de pedra, e ponho em vós um novo coração, mas clama a mim. É o Senhor falando à sua igreja. É isso que o Senhor deseja para nós. Ele quer prover o crescimento espiritual de cada um de nós. Mas nós temos que nos colocar na brecha. Nós temos que fazer aquilo que Ele pede para nós. Semear a palavra. Semear. Semear. Ah, irmão, mas eu não consigo. Ah, irmão, não dá. Ele fala: compre de mim ouro. Busca em mim. Busca do meu espírito que ainda está entre vocês. Busque do meu espírito. Ore, jejue, clame, busque a mim. E eu vos ajudarei. E haverá provisão para crescimento. E haverá crescimento. Muitas vezes a semente que vocês lançaram, que nós lançarmos, não cairá em terra boa. Mas as que caírem em terra boa,
talvez nós nem vejamos o crescimento dela. Mas o reino de Deus é igual uma semente de mostarda. Pequenininha, desprezível aos olhos dos homens. Muitas vezes os homens nem a veem crescer. Mas quando cresce, é a maior de todas as hortaliças. Quando cresce, a palavra, a semente lançada, ela transforma vidas, ela liberta, ela cura, ela regenera. Se cada um de nós estamos aqui porque alguém lançou a semente. Se nós estamos aqui hoje porque alguém amou a Deus de tal maneira que não podia me ver longe dos caminhos do Senhor e lançou, investiu. Quantas pessoas oraram pela minha vida? Quantas pessoas clamaram pela minha vida? Senhor, tenha misericórdia daquele homem. Quando para muitos eu já era perdido. Quando para muitos já me viam caminhando para o final. Quando muitos me disseram, se o Zé Luiz chegar aos 50 anos, é milagre de Deus. Sim, é milagre de Deus, já estou com 51. Porque a graça do Senhor me alcançou. O Senhor ouviu o clamor de alguém. O Senhor ouviu a oração de alguém. E a graça do Senhor me alcançou. E me alcançou para quê? Para que eu orasse por outras pessoas. Para que eu semeasse para outras pessoas. E para que outras pessoas também fossem alcançados pela graça de Deus. E assim haverá crescimento. Porque a provisão, o Espírito Santo de Deus é que dá. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.